Bom, galera, hoje, né, nós iremos falar sobre geografia das religiões, dando, né, continuidade aí àquela a proposta, né, do segundo bimestre, que é trabalhar a ideia de choque de civilizações. É importante já destacar aqui que não é uma aula sobre as religiões, então não vou falar sobre dogmas, preceitos religiosos, não é nada disso. A ideia, na verdade, é entender um pouco a configuração espacial das religiões é, no mundo. Claro que para entender essa configuração, né, das religiões no mundo, né, essa distribuição dos vários agrupamentos religiosos, é importante entender um pouco qual que é a historicidade, né, qual que é a história dessas religiões, como elas se constituíram e como elas ocuparam determinadas áreas geográficas no globo terrestre. Então, por isso que eu acabo avançando um pouco mais do que está proposto lá no nosso caderno do aluno do segundo bimestre. Deixa eu só fazer uma ressalva aqui. As aulas do Centro de Mídias, né, sobre esse assunto da terceira série, eles tomaram um caminho diferente do que eu costumo fazer. E aí eu faço aquele ponto que você já tinha colocado para mim, Rafa, né, de às vezes a gente colocar querer usar tudo do Centro de Mídias, mas na verdade eles fazem caminhos muito diferentes do nosso, né? E foi o que aconteceu. Eles estão trabalhando uma perspectiva de choque de civilizações a partir de uma ideia um pouco histórica, falando, por exemplo, né, do choque entre o europeu e os nativos, os indígenas, né, os povos pré-colombianos que viviam aqui na América. Então, ele está tratando sobre isso. Quando a gente vai verificar o caderno do aluno para a terceira série, na verdade, o choque de civilização que se coloca é a questão de divisão que há na América, né? Entre a América anglo-saxônica, representado por Estados Unidos e Canadá, e a América Latina, né? México, América Central e América do Sul. Então, entra mais nessa perspectiva. E dá ênfase a algumas questões geopolíticas, duas, na verdade, a questão da Venezuela, que é muito atual, e Cuba, que também, né, sempre aparece aí nessas abordagens a partir do ponto de vista geopolítico. Então percebam, enquanto o caderninho, né, o caderno do aluno, deixa eu me corrigir, né, enquanto o nosso caderno do aluno do segundo bimestre trabalha numa perspectiva geopolítica, que é a que eu sigo, lá no Centro de Mídias eu percebi que eles estão adotando uma linha mais historicizada, assim, analisando mais a história. Então eu percebi que meu planejamento está bem diferente do que está proposto. Tanto que a terceira série é a única sala que eu não estou postando muitas coisas do Centro de Mídias, porque não está muito relacionado, não. A não ser, claro, ali nas últimas aulas, né, desse bimestre, eu coloco algumas coisas aqui para vocês, porque aí tem a ver com a América Latina, mas para agregar conteúdos, né? Porque o caminho que eu estou realizando aqui é um pouco diferente. Bom, falando também sobre isso, galera, a gente vai tratar sobre a questão étnico-cultural, de certa maneira, né? Porque religião está dentro desse balaio, né? Está dentro desse contexto. E falar um pouco sobre os principais movimentos separatistas na atualidade. Só que eu vou chamar a atenção para um outro ponto. Antes de iniciar, então, sobre geografia das religiões, eu queria chamar a atenção de vocês aqui com o trabalhinho bimestral. Eu coloquei vários temas para vocês, né, realizarem aí pesquisas e produzir algo. Pode ser um vídeo, pode ser um trabalho tradicional mesmo, pode ser uma apresentação, pode ser um mapa mental, a Aline odeia, né? Enfim, pode ser qualquer coisa desse tipo, na qual vocês vão abordar aí essa questão étnico-cultural e os principais movimentos separatistas na atualidade. Eu trouxe um mapa da Europa aí que chama bastante atenção, né? Porque a gente tem vários movimentos separatistas na Europa que aparecem, né? Tanto em vestibulares, mas que estão na ordem do dia. A Escócia hoje, ela tenta aí, tem um movimento de, na verdade, se desligar, né, do Reino Unido, se separando aí do Reino Unido. A Escócia ela é ligada ao Reino Unido. A Bélgica ela é dividida em duas partes, Flandres e Valônia. Flandres quer também proclamar a sua separação, a sua cisão, né, da Valônia, criando dois países.
Se a gente pensar o norte da Itália, a mesma coisa, a Liga do Norte. O caso mais emblemático é a Catalunha, que vocês devem estar já por dentro, né? Porque é um movimento que vem ganhando força. Então, só fiquei nesses exemplos aqui. Tem outros movimentos separatistas no mundo. Mas é importante pontuar esses daqui que estão na ordem do dia. Para se ter uma ideia, né? A questão de Flandres e Valônia, lá na Bélgica, caiu na Unicamp há 2 anos atrás. E eu trouxe aqui o da Caxemira, né, que foi o que a Rangel já fez um trabalho sobre isso, em que ela coloca ali a questão étnico-cultural, a questão da religião, a questão da etnia, a questão dos interesses que há por detrás também sobre o domínio territorial da Caxemira. Então, se a gente pensar em todos os movimentos separatistas, conflitos que há na atualidade, que trazem esse bojo da questão étnico-cultural, a gente tem aí algumas causas comuns, tá bom? Mas eu queria chamar a atenção de vocês, galera, que a causa mais importante, se a gente verificar, é a delimitação, né, é a disputa por territórios, por diferentes grupos políticos, tá bom? Então a questão é definir um território. Como vocês podem ver nessa apresentação que está colocada aí para vocês, Catalunha que é o seu território, povo que tem uma identidade, tem aí uma questão étnico-cultural diferente de Madrid, da Espanha, né? Então você tem aqui, na verdade, grupos com outras identidades étnico-culturais, beleza? Então, quais são as causas principais? Questão política, territorial, só que de fundo, né, galera? O que está de fundo disso? Uma diferença étnica, as diferenças religiosas, isso entra lá na Caxemira, por exemplo, a questão do controle de recursos naturais, também entra ali na Caxemira, também entra sobre o desenho que foi realizado no Oriente Médio, a partir da segunda metade do século XX, na criação de vários países, né? Quando a gente fala de recursos naturais, lembrem-se do petróleo, por exemplo, ali no Oriente Médio. Tem a questão das diferentes construções histórico-cultural, né? Se a gente pensar, por exemplo, na Catalunha, que apesar de estar dentro da Espanha, tem uma outra história cultural, e tem os fatores históricos dos processos de colonização. E a gente pode vir para o continente americano, por exemplo, pensar aí nos movimentos que promoveram separações aqui no nosso continente. Panamá é um exemplo, a gente pode pegar a independência de Cuba, a gente pode trabalhar a questão hoje da Colômbia, apesar que o conflito da Colômbia teve um arrefecimento nos últimos anos. Em síntese, galera, no trabalho de vocês têm que trazer um pouco dessas causas que estão colocadas aqui. É o trabalho bimestral de vocês. Beleza? Tranquilão? E aqui a gente avança para a nossa aula de hoje. Galera, se a gente fosse resumir nossa aula, tem um mapa parecido com esse na apostila de vocês, eu peguei esse do Nexo. Esse mapa mostra um pouco dessa distribuição geográfica, né, das principais religiões no mundo. Se a gente analisar, o que predomina, né, é o cristianismo, continente americano, a porção da África subsaariana, a Europa Ocidental, o leste europeu, a Oceania, né, Austrália. Então, a gente pode perceber que, na verdade, a religião que está, de certa maneira, tem uma maior distribuição no nosso globo terrestre é o cristianismo. E aí, depois, a gente vai perceber uma segunda religião que está ali em verde, né, no Oriente Médio, ali na Ásia, indo para o Sudeste Asiático. Deixa eu colocar meu mouse aqui para vocês verem. Onde está a Indonésia, essas porções aqui. A gente tem, e norte da África, né, a gente tem o islamismo como outra religião importante. Só que olha que interessante, né? Nós estamos vendo cristianismo, islamismo, mas eu tenho o budismo, que também está representado, Mongólia, o Sudeste Asiático, região do Vietnã, enfim, Tailândia. A gente tem na China um sincretismo, que é uma mistura de religiões, né, na verdade. A gente também tem outros grupos religiosos importantes, que é o caso do hinduísmo. Lembrar que a Índia é o segundo país mais populoso do mundo, então o hinduísmo tem muitos seguidores. Tem o shintoísmo, que é uma filosofia, religião também do Extremo Oriente, né, sobretudo do Japão. Então a gente pode perceber aqui uma distribuição geográfica dessas religiões. Aí o ponto que eu quero chamar a atenção de vocês qual que é o objetivo dessa aula, né? Eu tenho esse desenho. O que explica essa distribuição? Por que tem essa distribuição? Aí por isso que eu dou uma mudada na aula. E eu queria chamar a atenção de vocês no seguinte ponto, aproveitando esse mapa.
Em amarelo aqui está judaísmo. Vocês conseguem identificar amarelo no globo? É difícil, né? Não dá para identificar o amarelo aí. Só que o judaísmo é muito importante. É uma das religiões que sempre quando a gente vai tratar sobre atualidade, sobre questões geopolíticas, sobre questões étnico-culturais, quando a gente vai falar sobre a Segunda Guerra Mundial, o judaísmo, os judeus estão aí inseridos nesse contexto. E é importante a gente entender isso, tá bom? Tranquilão? Esse mapa que mostra em proporção, né? Gráfico. Esse gráfico é um gráfico, verdade. Esse gráfico, galera, traz aqui para nós um pouco dessa proporção mundial de acordo com o pertencimento, né, de determinada religião. E aí chama atenção, né, porque a gente pode verificar que grande parte aí, como a gente viu no mapa, são cristãos, e a gente consegue perceber essa separação, né, ou essas diferenças dentro do cristianismo, né, em torno de 15,4% de católicos, 8,2% de protestantes, quase 4% de ortodoxos, cristãos ortodoxos e outros cristãos, né? Então a gente tem aqui esse agrupamento. No islamismo, a gente tem aqui os sunitas, né, que representam 19,3%, e aí eu quero chamar a atenção de vocês. Tem mais sunitas proporcionalmente do que católicos no mundo. Dentro do islamismo, né, eles representam mais de 90%, só que a religião islâmica sunita representa aí 19,3%. E os xiitas, 3%, né, quase 3%. E aí eu chamo a atenção de vocês no outro ponto. Olha o hinduísmo, né, os hinduístas, quase 15%, beleza? Então você tem aqui, a gente consegue verificar aqui, um grupo religioso muito grande, mas que é tratado de maneira bem superficial, muito rasa aqui no ensino, tá bom? Sem religião chama atenção, né? Quem quer sem religião aí? A Aline não tem religião, né? Sem religião entra aqui 11,5% do total da população, que não se identifica com nenhuma religião. Agora, quando a gente vai pensar nos objetivos dessa aula, né, que é verificar a importância das religiões monoteístas, né, pensando aí nas suas características, origem, distribuição geográfica, nós iremos focar em apenas 3 religiões. Deixa eu ver o que a Aline colocou aqui. Eu sou macumbeira, mas... Ah, é verdade. A gente tem apenas 3 religiões monoteístas que a gente vai focar. Quais são, galera? O cristiano... Ela é macumbeira, sim, e eu também. Quem que falou aí? A Adriana. Oi, tudo bem? Não, já cheguei tem um tempinho aí, tô ouvindo. Como assim você fala uma coisa dessa dali, meu? Ela falou porque que é macumbeira, é religião, é macumba. Não, banda, candomblé, é religião. Ela colocou aqui, ó. Ela colocou no chat, Rodrigo. Lógico, porque você falou que a Aline não tinha religião, uai. Como assim? Uai, porque não tá no gráfico aí, não apresenta? Está. Então. A religião da Aline, ela representa isso daqui, ó. 8,6%. Não é sem religião, Aline. Corrigindo aqui, ó. Aproveitando. Por favor, corrige aí. Certo? Corrigindo aqui, sendo corrigido pela Adriana, você faz parte do sincretismo religioso. Está representado no sincretismo, né? E há sincretismo em outros lugares também, né? Não é só no Brasil. Exato. Isso é legal retratar. Tá bom? Mas na hora que chegar a hora a gente fala, tá bom? Beleza. Cabe destacar também, galera, que na África, né, tem várias religiões também que são consideradas aí animistas, né? Tem como característica animistas. Ou seja, representar, né, uma divindade sendo representada em animais. Galera, pensando agora em geografia das religiões, antes de a gente entrar... A perguntinha da Ingrid no chat. Qual? Deixa eu ver. Eu tenho uma pergunta. Como a Coreia do Norte, eles não podem adorar nenhum deus, então eles entram nos 11% e não tem religião. Exato, eles entram aqui. Perfeito. Aliás, se eu olhar aqui, voltar nesse mapa, Ingrid, é que não vai dar para... Acho que vocês não conseguem ver se estiver olhando pelo celular. Sem religião, né? Tá escuro aqui, e quando eu vou olhar a Coreia do Norte, né, ela tá com essa identificação, tá bom? Tá com essa identificação sem religião. Tranquilo? Entra aqui nesses 11,5% nesse gráfico. Só é bom pontuar que tem um fator político aí que impede essa população de também
se quisesse, pudesse fazer uma escolha, né? Eles não podem, eles são proibidos. Exatamente. E aí tem uma liderança política, uma filosofia que ele segue uma espécie de um líder. Não à toa, nós já estamos na terceira geração de líderes políticos e que proíbem outras manifestações religiosas em função da ditadura, como o Rafa pontuou aí no áudio. Galera, agora, olhando para o Oriente Médio, né, que vai ser objeto da nossa aula também aqui, né, o Oriente Médio está destacado aí nesse mapa, nós temos aqui um verdadeiro mosaico religioso. Os judeus, né, eu coloquei na ordem de surgimento, judeus, antigos povos hebreus, né, se estabeleceram nessa região, os cristãos, né, o cristianismo surgiu nessa região, e assim como os muçulmanos, né, e aí eu sempre gosto de destacar a questão dos xiitas e sunitas, né, tem duas correntes aí do islamismo. E é importante destacar que a partir do século XIX, as fronteiras do Oriente Médio elas foram desenhadas, né, os territórios foram constituídos a partir das potências europeias e com interesses econômicos. E quando a gente fala em interesse econômico no Oriente Médio, galera, a gente está falando do petróleo, beleza? Esse é um ponto importante aqui de se destacar, porque, claro, nem todos os países, ali quando a gente fala, por exemplo, hoje de Israel, da Palestina, não são ricos em petróleos, mas a localização de Israel é estratégico do ponto de vista geopolítico para o interesse das potências ocidentais. Leia-se aí, né, os países europeus, mas sobretudo os Estados Unidos. Bom, então a gente tem aqui no Oriente Médio um mosaico religioso, temos um verdadeiro mosaico religioso. Aqui eu coloquei só essas três, mas há outras e também correntes dentro do cristianismo, dentro do islamismo, beleza? Pensando aqui sobre o judaísmo, vamos lá começar para entender um pouco sobre essa questão do judaísmo. E aí eu fiz um slide um pouco longo, mas para poder tentar resumir brevemente a história do judaísmo. Quando a gente volta na antiguidade e pega a Bíblia, né, o Antigo Testamento, a gente vai verificar ali o povo hebreu, né? O povo hebreu, Abraão como um dos patriarcas aí o principal patriarca no primeiro momento, né? E é a única religião, né? A única religião, na verdade, monoteísta, num período onde o que predomina é o politeísmo. Então, temos aqui o monoteísmo, e o povo hebreu, eles, né, se consideram, vamos colocar assim, né, um povo eleito por Deus, seria o povo eleito por Deus, né? Então, você tem uma religião um pouco mais fechada nesse sentido. Lembrar que eles surgiram onde hoje é o Iraque, realizaram uma migração para a Palestina, depois foram lá para o Egito, e isso tem várias passagens bíblicas, filmes que retratam esse processo, e Moisés lidera aí uma migração de retorno dos hebreus do Egito para a Terra Prometida, Canaã, na Palestina. E ali é constituído, né, os reinos de Israel e Judá a partir das tribos dos povos hebreus. Lembrar que nesse momento de travessia, né, de imigração de Moisés, né, aquele momento do Mar Vermelho que se abre, né, pela tradição religiosa que está colocado no Antigo Testamento, lembrar que ele também acaba criando um código religioso, que são os 10 mandamentos, né, o Antigo Testamento, ou para os judeus, a Torá. Os judeus, quando eles retornam, então eles criam aí esses reinos de Israel e Judá, só que ao longo da história, eles são dominados por outros impérios, né? Por outros grupos, os assírios, os persas, os macedônios e, por último, os romanos. Então, aquela região onde estavam os judeus, eles foram dominados ao longo desse processo. E nesse processo de dominação, né, de interferência desses impérios na região da Palestina, onde estavam os hebreus, né, acabou acontecendo a diáspora, que é a dispersão. Os assírios fizeram isso em 722 a.C. e os romanos realizaram isso no ano 70, tá bom? Então você tem aqui, na verdade, o que a gente chama de diáspora, o momento em que os hebreus que ali estavam, se identificando enquanto povo, uma identidade, eles são, de certa maneira, espalhados pelo mundo. Isso é a ideia de diáspora. E aí que a gente vai entender um pouco a questão do judaísmo e dessa perseguição que o judaísmo sofreu ao longo da história. Porque a gente fala muito sobre o nazismo, né, dessa perseguição do nazismo. Mas ao longo da história,
Os judeus sofreram várias perseguições. O fator de unidade dos judeus é a língua, o hebraico, né? A religião, o judaísmo, e a ideia de retornar a Canaã. Basicamente, esse era o fator de unidade dos judeus que agora estavam espalhados pelo mundo. Durante a Idade Média, foram bastante perseguidos. Eu sempre lembro de um livro, né, O Alto da Barca do Inferno, na qual o judeu é retratado como alguém muito ruim. Na Barca do Inferno, ele nem vai no barco, ele vai num bote, enfim, sendo né, com uma corrente amarrada, uma corda puxando. Sempre retratado como uma figura, né, muito ruim. Então, a gente tem aqui uma verdadeira perseguição dos judeus ao longo da história. E na Idade Moderna, a mesma coisa. E aqui, galera, entra um ponto, no fim do Antigo Regime, ali no século XVIII, XIX, com isso que a Adriana está colocando aqui, né? Tanto começa ali no 17 com as revoluções inglesas, mas no século XVIII com a Revolução Francesa, quando acaba aí o Antigo Regime, acaba o absolutismo, começa a surgir aí também outros movimentos durante o século XIX do nacionalismo. E é importante entender a ideia do nacionalismo, porque agora as populações de determinados territórios vão criar uma identidade, um laço de pertencimento ao território. Esse movimento vai nascer só no século XIX. Essa ideia de nacionalismo que nós temos hoje nasce aqui no século XIX. E é importante entender, galera, que esse povo, né, os judeus que estavam dispersos pelo mundo, eles não eram, né, daquele país ou daquele território. E aí eles não faziam parte desse agrupamento, não pertenciam a essa mesma identidade. Então, como a Adri colocou, né, galera, a gente tem aqui o surgimento dos estados nacionais e no século XIX o nacionalismo exacerbado. A Alemanha, ela surge no final do século XIX e o que os líderes políticos da Alemanha fazem naquele momento é justamente criar esse sentimento do nacionalismo, né? Começa a se criar isso, embutir isso nas pessoas. A ideia de educação, né, também, ela passa também a incentivar a ideia de constituição de um nacionalismo. Mas o que eu estava me referindo, galera, nesse ponto, é que os judeus, por ser esse povo que teve essa dispersão, eles não eram pertencentes a esses novos agrupamentos, né? Os judeus foram expulsos de várias regiões ao longo da história, foram expulsos da Espanha, de Portugal. Então, na verdade, eles migravam, iam para outras regiões. Então, é um povo que sempre migrou bastante, né? Sempre teve que também estabelecer outras formas de relações econômicas, já que eles não se estabeleciam durante muito tempo em algumas regiões. No final do século XIX, ganha força aí o antissemitismo, né? Já era, na verdade, algo praticado ao longo da história, mas ganha mais força ainda, que é essa aversão ao judeu. E aí a gente tem esse antissemitismo exacerbado. Eu coloquei um mapa aqui do lado que mostra o domínio do Império Turco-Otomano, só para a gente ter uma ideia de como estava o mundo organizado aqui antes dos judeus voltarem aqui para onde hoje é Israel, tá bom? Então essa região, nesse período do século XIX, ó, estava sendo dominado pelo Império Turco-Otomano. Essa ideia de nacionalismo faz também nascer a ideia de nacionalismo judaico, que a ideia é o seguinte, galera, um advogado judeu, ele cria o movimento sionista, que é a ideia da necessidade de um território ou de um estado para o povo judeu. Isso nasce ali no século XIX. Então, cria-se o movimento sionista, que é a volta dos judeus à terra prometida, na Palestina, muito em função da fuga do antissemitismo, né, sobretudo no leste europeu. Muitos judeus foram bastante perseguidos aí pelos russos, pelos poloneses, enfim, muitos judeus foram perseguidos ali no leste europeu. Alguns foram para a América, outros foram para a região onde hoje é Israel. Só que lembrar que Israel, né, onde hoje é Israel, era dominado então pelo Império Turco-Otomano, e após o fim da Primeira Guerra Mundial, a Palestina se torna aí um protetorado britânico, acaba pertencendo à Inglaterra. Então trouxe um mapa aqui do lado para mostrar isso para vocês. Galera, as migrações de judeus, elas acabam ficando em massa nesse período, em que o domínio da Palestina fica aí na mão dos britânicos, e um agrupamento de migrações gigantescas para a Palestina acontece nesse período. Só que qual que é a questão, galera? Enquanto os judeus tiveram a sua dispersão, outro povo, outros impérios, outros povos, outros impérios, né,
ocuparam a região do Oriente Médio, da Palestina, sobretudo, né, os árabes carregando aí a religião islâmica. E quando os judeus retornam, a gente tem aí um problema. Com os árabes ocupando já aquela região, a gente tem um conflito por delimitações territoriais que existe até hoje. Aqui que ganha força esse processo. Tem algumas leituras bíblicas também sobre esse conflito, mas aqui a gente está puxando mais para a atualidade. No século XX, nós temos aí o Holocausto, né, a perseguição aos judeus na Alemanha nazista, e aí ganha a margem, né, na verdade, essa questão judaica. O que é a questão judaica, galera? É um território para os judeus, a necessidade da constituição, né, da criação de um Estado para os judeus. Tranquilo até aqui? Dri, você quer falar alguma coisa sobre o Holocausto? Nossa, o Holocausto é difícil, né? Falar em poucas palavras, mas enfim, sintetizando, pessoal, nós iremos falar do Holocausto quando a gente entrar na Segunda Guerra Mundial, né? Não tem como você não estudar profundamente essa questão. Então, o Holocausto, na verdade, foi o extermínio de judeus durante a Segunda Guerra Mundial, praticado pelos nazistas nos campos de concentração. Tá? Porque lembra que eu já expliquei isso para vocês, quando a gente falou da ascensão do regime totalitário nazista, o Hitler precisava de um inimigo comum. Né? Quem foi o inimigo comum para gerar a unidade? Foram os judeus. Até porque, no argumento do Hitler, ele vai dizer que os judeus foram causador foi por conta dos judeus que eles perderam a Primeira Guerra Mundial. Então, ele vai colocar na conta dos judeus o fato da Alemanha ter perdido a Primeira Guerra Mundial. E com isso, ele cria essa unidade no sentido de ter um inimigo comum. Quem era o inimigo comum? O judeu. Agora, interessante, como eu já expliquei isso para vocês, Hitler não escolheu um povo qualquer povo para ser inimigo, né? Porque tinha também outros povos, como os ciganos, que acabaram sendo perseguidos, etc. e tal, mas por que em específico os judeus? Porque tinha essa questão toda aí histórica, né, por trás, a questão do judaísmo, etc. e tal, mas principalmente por eles serem um povo muito rico. A nação judaica, ela sempre foi muito rica. E ela sempre esteve no mundo inteiro enquanto uma comunidade de gerar muita riqueza. Então, quando eles começaram a perseguir os judeus, por trás também vinha a intenção do acúmulo de capitais, né? Porque naquele momento o Hitler precisava de dinheiro para investir na guerra, para poder começar a ampliar o aparato de guerra. Então, quando começa realmente as movimentações de guerra, 600 mil judeus acabam deixando a Alemanha, né? Porque começa toda uma política de segregação. Então, os caras são proibidos de trabalhar, são proibidos de frequentar a escola. Vai acontecendo uma série de coisas. Então, 600 mil judeus vão embora da Alemanha sob a autorização do governo. Lembra que eu expliquei isso para vocês? E aí, só que eles vão embora com a roupa do corpo. O dinheiro é todo confiscado pelo Estado. Né, e todo investido em guerra. Então, quer dizer, a gente pode entender que o povo judeu foi perseguido não aleatoriamente, mas havia toda uma questão também envolvida em relação à questão do dinheiro, da grana, né, da riqueza que esse povo tinha. Então, em todos os lugares onde os alemães vão dominar, na Europa, eles vão prender os judeus, vão colocá-los nos guetos, depois dos guetos para os campos de concentração, porque começou a aumentar muito o número de pessoas presas. Então, eles começaram a mandar para prisões distantes, né, que vão ser chamadas de campo de concentração, e, ao fazer isso, eles confiscavam todas as riquezas dessas pessoas. E aí, com o passar do tempo, esses campos de concentrações começaram a ficar muito lotados. E aí, um brilhante general nazista vai ter a seguinte ideia de fazer uma câmara de gás para poder matar esses judeus e exterminar eles para poder resolver o problema da superlotação. Só para você ter uma ideia, antes deles tomarem essa decisão, eles tinham uma ideia de mandá-los para a África. Mas ia ser uma coisa muito inviável economicamente. Então, a câmara de gás foi super econômica, né? Porque era só instalar lá o chuveirinho tóxico, colocava eles para tomar um banho, ligava, matava todo mundo, depois incinerava nos fornos. Então, isso que eles fizeram
esse extermínio é que é chamado de Holocausto. Foram cerca de 50 milhões de judeus que morreram dessa forma. Claro que morreram também outras etnias, como os ciganos, que o Marcelo falou, homossexuais, pessoas que se levantam, porque o Hitler não era unidade, tinha pessoas que eram contra o governo dele, né? Então, opositores políticos, prisioneiros de guerra, etc. Tá? Então, o Holocausto é muito importante a gente entender, né, que foi exatamente essa política de extermínio em função, né, dessa política do ódio que foi criada pelo regime nazista para criar, né, a unidade quando eles se ascenderam no poder. Tá? Então, assim, gente, tem um monte de filme muito bom que retrata o Holocausto, vocês já devem ter assistido. E se quiserem algumas dicas, eu indico, assim, é um filme antiguíssimo, né? A Lista de Schindler. É um filme muito longo, tal, mas vale muito a pena para vocês entenderem tudo que foi isso aí, tá bom? Se a gente estivesse em aula presencial, nós iríamos assistir juntos o filme Olga, que conta a história da Olga Benário, que foi mulher do Júlio Prestes, que é durante a Era Vargas que a gente vai estudar agora. Então, eu vou indicar que vocês assistam esse filme, que é muito legal, que além de tratar a questão da Era Vargas, fala do campo de concentração, porque a Olga foi presa e foi enviada para a Alemanha e acaba morrendo num campo de concentração, vítima do gás, né? Do extermínio do gás. É isso, Marcelo, acho que não... É longo esse assunto, né? Falar do Holocausto é difícil, mas enfim, é isso, né? É legal, então eu acho que uma coisa que você falou, que eles foram perseguindo em vários momentos, todos os momentos da perseguição têm explicações históricas, né? Em cada momento tem a sua explicação. No caso da Segunda Guerra, foi que eles foram eleitos o grande inimigo dos nazistas, que era um povo inferior que precisava ser exterminado. Bom, foi isso que levou a essa perseguição no século XX. O que a Adri até colocou aí sobre os campos de concentração, né? Tem uma imagem aqui de Auschwitz, né? Com a famosa frase, o trabalho liberta, onde eles eram aprisionados, né? E eram exterminados, como a Adri descreveu. O ano passado, quando eu estava montando essa aula, né? Eu descobri um documento que eu não conhecia, que eram os protocolos dos sábios do Sião, escrito no início do século XX na Rússia, na qual foi um livro que já acusava os judeus, culpavam eles sobre os males ali no leste europeu. E isso, de certa maneira, também abordado através do Hitler, né, através do seu livro, A Minha Luta, né, Mein Kampf, promovendo aí essa perseguição aos judeus. E como a Adriana falou, acaba gerando fortes migrações para outras regiões já nesse momento aí, no contexto da Alemanha nazista. Galera, com o fim da Segunda Guerra Mundial, né, temos aí a criação da Organização das Nações Unidas, surge a ONU ali na Conferência de São Francisco, substituindo a Liga das Nações. A ONU, ela acaba herdando aí, resolver um problema, né? Qual o problema? Eu tinha agora 2 povos e apenas um território. Na verdade, agora havia necessidade desses 2 povos terem aí os seus respectivos estados. Então, a ONU, né, cria o plano de partilha da Palestina. Nesse momento aí, Inglaterra, né, está enfraquecida, essa região do Oriente Médio, que era um protetorado britânico, começa a ver aí o processo de independência, surgir aí os estados, né, os países, após a Segunda Guerra Mundial, e nesse contexto nasce Israel. Por quê, né? Nasce Israel a partir dessas migrações que foram para a Palestina. A ONU, então, cria um primeiro plano, o plano de partilha, 2 povos, 2 estados. Então, vocês olharem no mapa, o que está em verde seria o território palestino, o que está em amarelo, o território de Israel, e uma zona internacional, que seria a cidade de Jerusalém, na Cisjordânia. Galera, os árabes rejeitam, porque eles já estavam ali. Mesmo que os judeus viveram lá no passado, naquela região, eram os árabes que estavam ali agora. Eles rejeitam esse plano de partilha. Quando eles rejeitam, né, em 1948, Israel proclama sua independência. Obviamente, os países árabes entendem aquilo como uma agressão e promovem uma invasão, tá bom? Invadem, né, acabam invadindo Israel. É o que nós chamamos aí de uma guerra de independência. Israel sai vitorioso, até porque tem vários interesses econômicos, tem algumas potências por detrás, né? Então, essa de 1948, galera, na verdade, então, é uma guerra de independência em que Israel enfrenta aí esses países
árabes, tá bom? Israel sai vitorioso, e olha que interessante, né? 80% do território da Palestina agora passa a pertencer a Israel, como vocês podem ver no segundo mapa do ano de 1949. Deixa de existir a ideia de um Estado palestino. A região da Cisjordânia é anexada pela Jordânia, a região aqui não sei se vocês conseguem ver no mapa, estou com a minha seta em cima, né? A faixa de Gaza é anexada ao Egito nesse momento. E Israel se constitui enquanto um Estado. Bom, galera, isso aqui é em 1948. Rola uma guerra em 1956, que tem a ver com o Egito, o Canal do Suez, mas a gente não vai abordar aqui. Mas aí entra a Guerra dos 6 Dias, que a Adriana já adiantou aí, né? Que é uma guerra, na verdade, o que nós chamamos de um ataque preventivo de Israel. Por quê? Israel tinha aí aquele receio de que a Liga Árabe, né, os países árabes, iriam promover uma invasão novamente ao Estado de Israel. Então, Israel promoveu uma guerra preventiva, um ataque aos territórios dos países árabes, territórios esses que são estratégicos. Essa guerra realmente durou 6 dias. Israel promoveu um ataque fulminante, não deixando aviões, por exemplo, saírem do chão, tá bom? Então, Israel, com todo o poderio militar que foi constituído, e também com o apoio de algumas potências europeias, mas também Estados Unidos, acaba aí promovendo esse ataque e ocupa, né, esse território aqui que é o Sinai, no Egito, né, uma região que até tem petróleo, ocupa a faixa de Gaza, terras férteis aí, né, a gente está falando do clima mediterrâneo, oliveiras, vinhos, né, ocupa também as colinas de Golã, né, aqui na Síria, que é a nascente do Rio Jordão, estratégico, porque a gente está falando de uma região de clima árido, então tem um recurso hídrico, e ocupa a região da Cisjordânia, que tem as terras férteis, e que também tem aí como cidade importante Jerusalém, né, que é alvo de disputa até hoje. Na verdade, a gente vai verificar, galera, ocupando esses territórios, é uma expansão territorial de Israel nesse período. O Estado de Israel acaba promovendo ou incentivando assentamentos judaicos em territórios que deveriam ser dos palestinos, tá bom? Então nasce aqui a questão palestina. Qual que é a questão palestina, galera? Com a Guerra dos 6 Dias, a gente começa a ver que Israel começa a ter um domínio político territorial muito forte, e nasce agora a necessidade de haver um território para os palestinos, já que Israel promove agora, na verdade, uma verdadeira ocupação nessa área. Tranquilo? Tudo que remete ao conflito árabe-israelense, né, entre palestinos e israelenses, tem a ver com essa Guerra de 6 Dias, porque foi aqui que Israel ocupou os territórios palestinos de fato, sobretudo faixa de Gaza e Jerusalém, tá bom? Os territórios palestinos. Recentemente, Israel anexou Golã, né, não devolveu para a Síria, faz parte hoje de Israel, e o Egito foi devolvido, e o Sinai foi devolvido para o Egito. Tá bom? É bom só pontuar que desde aquele primeiro conflito que você citou até a Guerra dos 6 Dias e tudo mais, tem como pano de fundo aí também o conflito entre Estados Unidos e Rússia, né? Então tem a questão aí da Guerra Fria, tudo envolvido. Então existe um financiamento por trás muito forte, apoiando o Estado de Israel e essas ocupações por parte dos Estados Unidos, e em contrapartida, não muito às claras, mas existe um apoio, um financiamento por parte da Rússia, da União Soviética, na verdade, com relação à Palestina. Né? É verdade, galera, bem lembrado. O Rafael está colocando aqui, né, de um lado Israel apoiado pelos Estados Unidos, Egito, Síria e Jordânia apoiado pela União Soviética, está dentro do contexto da Guerra Fria. Bem lembrado, senhor Rafa, havia esquecido de falar sobre isso, está dentro desse contexto, galera. Se a gente pensar aqui nesse mapinha, né, a maior parte dos judeus hoje estão em Israel, né, são mais de 5 milhões, chega a mais de 6 milhões, outra parte está nos Estados Unidos, né, também quase 6 milhões, e aqui chama atenção aqui na América do Sul, a Argentina tem uma comunidade judaica bastante significativa também. Reino Unido, Rússia também a gente acaba encontrando aí um agrupamento importante de judeus, mas as áreas territoriais aí que mais tem a presença de judeus no mundo, sobretudo Israel e Estados Unidos, como está colocado aí nesse gráfico. Nos últimos anos, né, vem ganhando ênfase também essa questão da mudança da embaixada de Tel Aviv, que é a capital de fato de Israel, para Jerusalém, né? Essa ideia, galera, que o Trump e até o Bolsonaro entrou nessa, né, de pegar
as suas embaixadas e levar para Jerusalém é um movimento geopolítico de dominação territorial. Que dominação territorial? Israel dominar também a Cisjordânia, anexar esse território. E essa semana saiu a notícia de que, na verdade, o atual premier israelense, o Netanyahu, ele quer fazer essa ocupação da Cisjordânia antes que o Trump saia do poder, porque se o Trump sair do poder, ele perde apoio e não consegue realizar essa ocupação. Então, percebam que essa questão da ocupação, a história dos judeus, ela está muito relacionada a esse caminhar histórico que caminha na fundação de Israel. Tranquilo, galera? Aqui eu quis passar de uma maneira um pouco rápida para poder avançar sobre esse assunto.